Quem vai defender os professores? Faz tempo que eu queria fazer um vídeo sobre isso. E antes que eu prossiga, eu vou fazer um convite especial para você. Se você ainda não faz parte do meu Portal da Sabedoria, faça isso agora. Clique aqui em algum lugar acima na tela ou procure na descrição do vídeo e junte-se a nós. Somos milhares de pessoas. Portal da Sabedoria, um recanto de paz para pessoas extraordinárias e incomuns. Voltemos ao vídeo. Quem vai defender os professores? Há muito tempo, como eu disse, eu queria fazer isso. E olha, se você que está me assistindo é professor, eu vou falar com você com todo o carinho do mundo. E se você que está me assistindo é pai ou mãe, eu vou falar com você com o mesmo carinho, o máximo carinho do mundo que eu puder. Uma das coisas que mais me deixa triste no nosso país é ver dos anos 70 para cá, que eu era uma criança nos anos 70, eu falei sobre isso num dos vídeos anteriores aqui no meu canal, se você não viu ainda, veja, o nome do vídeo é algo como eu estou triste e envergonhado, é algo assim. Você pesquisa, eu falo bastante sobre isso, sobre a minha infância nos anos 70. Mas uma das coisas que mais me incomoda nesse país, que me dá vontade de chorar, é ver como que dos anos 70 para cá a educação piorou e o professor foi marginalizado. Quando eu era criança, os professores ganhavam bem, tinham os melhores carros, a gente reconhecia um filho de professor na escola pelas roupas que ele usava, porque eram sempre crianças abastadas, crianças ricas. Hoje em dia, você já viu o que está acontecendo? Olha, é de se admirar que nós ainda tenhamos pessoas que queiram exercer a função de professor, sabia? Eu me assusto com isso, que ainda haja pessoas assim, porque são altamente marginalizadas e desvalorizadas. Em grande parte das escolas hoje, o professor tem que tomar cuidado, ele pode morrer dentro da escola, ele pode apanhar dentro da escola, aluno batendo na cara de professor. Ó, tem crianças e jovens que, perdoe o termo que eu vou usar, e eu uso sempre e continuarei usando. Se você não gosta de ouvir, eu sinto muito. Eu não vou deixar de falar por isso. Eu tenho visto crianças e jovens que não são crianças e jovens, são monstros e monstrinhos. Monstros, monstrinhos, sim. E não é culpa da criança, e nem é culpa do jovem. É culpa do pai e da mãe que não deu educação para eles em casa. Existem bons filhos e maus filhos. Existem bons pais e maus pais. Existem boas mães e más mães. Existem bons professores e maus professores. Eu sei disso. Nós não podemos generalizar. Mas me dá uma tristeza ver o que é feito com os professores. Um assassino, um estuprador, ele ganha mais do que um professor. A família de um assassino, de um estuprador, de um ladrão, ela ganha mais dinheiro que um professor. Então, olha o exemplo que fica nisso. Olha como é que isso foi cuidadosamente arquitetado por esse desgoverno maldito 1000 vezes e assassino que governou e governa esse país ainda. Se é que podemos chamar isso de governar, manipular, dilapidar seria mais importante, essa quadrilha criminosa que desde os anos 70, comecinho dos anos 80, vem detonando com esse país. Então, eu pergunto, quem vai defender os professores? Eu defendo todos os dias os professores. Eu tenho o máximo de respeito pelos professores das minhas filhas, pelo professor do meu filho, pelos professores do meu filho. Eu tenho um filho adolescente, na escola que ele estuda, uma das poucas escolas estaduais onde tem um bom nível de ensino e ainda se valorizam os valores familiares, meu filho adolescente tem um tutor, um orientador. E eu quero ter o prazer de conhecê-lo. Eu não pude ainda conhecê-lo esse ano, porque as datas acabaram não batendo com a minha agenda, mas a minha ex-esposa o conhece e fala muito bem dele. E é muito bom a gente saber que ainda existem, infelizmente pouquíssimas, mas ainda existem escolas assim que se preocupam com isso. Eu pergunto, quem vai defender os professores? Quando é que os pais e mães vão acordar e vão defender os professores, ao invés de defender jogadores de futebol? Olha, não é ridículo isso no nosso país? Por favor, me diga que só eu acho ridículo. As pessoas vão fazer fila no aeroporto porque vai descer um time de jogadores de futebol. Olha, por tudo que é mais sagrado, que diferença faz um time de futebol na vida dos seus filhos? Eu te pergunto. É ridículo isso. Até quando que as pessoas vão fazer? Defende o jogador de futebol, defende o maldito artista de novela. Eu encho a boca para falar isso, porque são pessoas 168% inúteis. Inúteis, maus exemplos, amorais, imorais, acéfalos. Pessoas que não agregam nada e desagregam muito. Mas eu não vejo ninguém defender os professores. Olha, você que é professor, que está me assistindo,
Imagine que você dá aula para uma classe de 40 meninos, imagine. E que você é sério, dedicado ao seu trabalho, você prepara suas aulas, você vai lá, pega aquelas crianças que muitas vezes com 7, 8 anos de idade são indisciplinadas e tal. Você se esforça, você vai, você luta, você perde horas para aquilo. E aí, depois de fazer tudo isso, eu pergunto para você, algum aluno seu já apareceu em sala de aula com o cabelo cortado igual o seu? E aí você perguntou assim, por que seu cabelo está assim? Olha, professor, o meu pai cortou o meu cabelo igual ao seu, porque para honrar você, porque você é um exemplo de vida para mim. Não, eu, Ivan, com 55 anos de idade, nunca vi um menino cujo cabelo o pai tenha cortado igual ao do professor para honrar o professor. Mas sabe o que eu, Ivan, já vi? O menino cortado com o cabelo de um imbecil que corre atrás de uma bola. Cabelo de imbecil, função de imbecil, para parecer imbecil igual ao imbecil que foi modelo. E olha, se você fica ofendido com a palavra imbecil, eu sinto muito por você. A palavra imbecil não é um xingamento, eu preciso lhe dizer. Eu sugiro que você pegue um dicionário antes de achar ruim e que você veja o significado da palavra imbecil. Ela não passa nem perto de ser um xingamento. A palavra imbecil, assim como a palavra idiota, como a palavra nécio, como a palavra tolo, todas elas estão na Bíblia também. E elas significam não um xingamento, significa uma pessoa que não exercita as funções mentais. Ela tem o cérebro, mas não usa, ela não discerne. Então, se você quiser achar ruim, eu sinto muito por você, mas eu continuaria usando assim mesmo. Então, quer dizer, volto ao assunto. Cortar cabelo igual do professor, primeiro que eu acho que a gente não deve cortar o cabelo igual de ninguém. Por favor, não ponha palavras na minha boca. Eu acho que você tem que cortar o seu cabelo do jeito que você quiser. Você é livre. E o cabelo do seu filho também você corta do jeito que você quiser. Não ache você que eu estou aqui colocando regras, não. Eu estou fazendo comparações e demonstrando o que eu vejo. É meu direito ter a minha opinião e saiba que eu respeito a sua também. Se eu ainda não disse isso, eu quero dizer. O que eu estou perguntando é, você já viu algum menino cujo cabelo tenha sido cortado igual ao do professor em homenagem ao professor? Porque se tem alguém que merecia uma homenagem, que merece é o professor. Não, corta cabelo igual do jogador de futebol. Nossa, mas afinal de contas os jogadores de futebol agregam tanto, não é, para o nosso mundo? Eles educam seus filhos, eles têm uma profissão honrada, não é? Ai, que bonitinho nesse país eu cortar o cabelo do meu filho igual ao do jogador de futebol. Eu vou cortar igual ao do Neymar, né? Porque o Neymar, nossa, como ele é útil à civilização humana. Nossa, como é. Olha, pelo amor de Deus, isso é ridículo. Não tem como usar outra palavra. Agora, também te pergunto, você que é professora, mulher, e você se dedica e você ama a sua profissão, mesmo ganhando um salário ridículo como você ganha. Alguma vez uma aluna sua já apareceu na escola com o cabelo cortado igual o seu, porque a mãe quis fazer uma homenagem? Não. Mas se for uma modelo, se for uma cantora internacional ou nacional, se for, vamos chamar de cantora por falta de uma terminologia melhor, né? Aí corta o cabelo da criança igual. Por quê? Porque tem que parecer igual apresentadora de TV. Eu cortei o cabelo da minha filha igual da apresentadora fulana de tal, lá da rede de esgoto televisivo. Parabéns, que bom, que bonitinho. É ridículo isso, gente, é ridículo. Eu pergunto de novo, quem é que vai defender os professores? Eu faço isso todo dia. E você? É bom que você acorde do seu sonambulismo enquanto ainda é tempo. Se você é pai e mãe e está me assistindo, acorde do sonambulismo enquanto ainda é tempo. Seus filhos estão se perdendo, caso você não tenha percebido. Eduque os seus filhos em casa, defenda os professores, ensine seus filhos a respeitar os professores. Professores merecem respeito. Em países sérios, de gente séria, o professor é mais valorizado até do que qualquer outra profissão, porque entende-se que ele é um exemplo que vai interferir no futuro dos seus filhos. Quem vai defender os professores? É preciso que seja feita alguma coisa imediatamente. Honrem os professores, defendam os professores, valorizem os professores. Há uma diferença entre tarde e tarde demais. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu joinha aqui para mim. O teu joinha leva os vídeos mais longe nas redes sociais. Compartilhe, se você acha que deve compartilhar com alguém que possa tirar proveito desse conteúdo. Comente, deixa o teu comentário para mim, eu quero saber o que você achou do vídeo. E se você ainda não faz parte do meu Portal da Sabedoria, procure aqui acima ou na descrição do vídeo, clique e junte-se a nós. Um recanto de paz para pessoas extraordinárias e incomuns. Longos dias e belas noites para você e meus parabéns a você, professor e professora que tem a função mais nobre do mundo inteiro.